E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Fale ao nosso coração. E que a nossa vida possa ser uma recomendação a que as pessoas também usem da Tua palavra, leiam da Tua palavra e queiram beber da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu dava aula no Newton Braga e a Ruth era a diretora. E eu era professor de ensino religioso e eu sofria para dar ensino religioso. Tinha nota, mas a nota não podia ser vermelha. Os meninos faziam bagunça e às vezes a gente não tinha muita autoridade para lidar com os meninos, porque eles sabiam que aquela disciplina, né, não concorria para o currículo deles e, portanto, alguns deles não gostavam muito do ensino religioso. Mas ali foi o meu primeiro momento de experiência, lidando com a palavra de Deus e pregando a pessoas, né, e falando a pessoas que não conheciam. A gente não podia falar de religião, né, não podia ficar falando de denominação religiosa, a não ser quando você explanava uma e outra e coisa e tal. Mas uma experiência, irmãos, me marcou profundamente. Um dia à noite, eu estava numa sala ao lado da direção, e naquela noite algo especial aconteceu, porque as palavras que saíam da minha boca, irmãos, saíam fáceis, leves. E eu sabia com convicção que aquelas palavras não eram minhas. E tinha uma menina que estava sentada na primeira carteira, e quanto mais eu falava, mais ela se coçava, mais ela se mexia na carteira, e eu percebi que ela estava incomodadíssima com alguma coisa. E aquilo foi aumentando, 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 e daqui a pouco ela deu um grito: eu não quero ouvir falar disso. E ela gritou bem alto: eu não quero ouvir falar disso. Ela gritou alto. E o Ruth saiu correndo da direção e veio saber o que era, porque era aula de ensino religioso. Aquela menina estava endemoniada e ela não queria saber das palavras que estavam saindo de mim. Irmãos, o valor, o mérito não era meu. E eu quero deixar isso bem claro. O diabo detesta a palavra de Deus. Ele não quer saber disso. Não quer. Ele detesta. E ele detesta crente que ora, porque ele sabe que a vitória está com os que oram. Mas ele adora crente que não tem consciência e que frequentemente flerta com ele e vai lá e vem cá. E que não tem a firmeza necessária para fazer aquilo que Deus quer, para dar o testemunho necessário. Deus fala ao povo de Israel e manda Moisés ir. E eu fico intrigado, irmãos, porque Deus fala com Moisés: diga ao povo que eu sou, te enviou. Rapaz, que é isso? O que esse povo vai entender disso? Na verdade, irmãos, o homem cai de Deus e ele perde todo o relacionamento que ele tinha com Deus. E agora, ele só tem alma e corpo. Meus alunos sabem disso, porque frequentemente eles estão ouvindo isso lá na escola dominical. E nós temos, por conta disso, nós temos duas características, ou nós lidamos com isso em duas questões. Quando nós somos espirituais e que nós desejamos o Senhor, nós queremos conhecer Deus.
Mas quando nós somos carnais, nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos mais como Deus se manifesta naquilo que Ele faz, do que como Deus se manifesta naquilo que Ele é. Tanto é que a maioria dos nossos pedidos são para que Deus cure, para que Deus nos dê alguma coisa. Dificilmente a gente ora a Deus pedindo: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber quem Tu és. Dificilmente, irmãos, a gente não. Porque nós queremos mais dos sinais do que da obediência. Porque todo crente que se aproxima de Deus, ele sabe, por consciência espiritual, que ele vai ter que deixar para trás muita coisa. Ele tem que deixar. Não tem como. Ninguém se aproxima de Deus com a ideia de que estar com Deus vai ser fácil. O Senhor vai exigir de você, não porque isso seja uma obrigação, seja uma lei, seja um testamento, embora Deus frequentemente diga ao povo para que a gente guarde os seus estatutos, mas é porque, irmãos, Deus é santo. Não há como se aproximar da santidade sem desejar santidade. Deus nos ama. E quando Deus trabalha com Moisés e manda Moisés ir ao povo, irmãos, Deus está indo ao povo, porque o amor de Deus, como essência do que Deus é, de certa forma, eu vou usar uma palavra aqui, que é humana, exige que Deus venha em busca daquilo que se perdeu dele. O que faz Deus sair da glória dele e vir à terra e estar entre nós como verbo encarnado é o amor dele. Então ele vem porque esse amor exige dele que ele seja fiel àquilo que ele disse quando ele criou o homem. E todo homem que se afasta de Deus, ele se perde da imagem e da semelhança de Deus. Ele vai se tornando carne. Ele vai se tornando pessoa diferente daquilo que Deus é. Não é à toa, irmãos, que o que nós estamos vendo na televisão é violência após violência. E isso vai piorar. Não tenham ilusão. Né? Nós estamos vivendo o princípio de dores. As coisas ainda vão ficar piores. Mas eu não estou querendo aqui profetizar coisa ruim. Quem lê a Bíblia sabe. E a gente não pode se iludir com essas coisas. Deus nos ama, só que nós não temos consciência nem da profundidade e nem da largura desse amor. Nós não temos consciência nem da largura e nem da profundidade. Nós não temos consciência do que Jesus sofreu por sua vida e pela minha vida. Mesmo quando mais queremos amar, e na melhor das boas intenções, nós amamos a partir da carne. O homem só pode amar verdadeiramente se ele estiver em Deus. Fora de Deus, o homem não ama como Deus quer e como Deus deseja. É impossível. Abra sua Bíblia lá em Isaías 56, 1. De vez em quando eu ouço pessoas falarem assim: rapaz, eu estava numa situação ruim, eu estava assim, preocupado e coisa e tal, e de repente eu abri a Bíblia e o versículo que eu li, mas foi direto. Não é mesmo? A Ana está dizendo lá que sim. Hoje eu estava perturbado de manhã, eu não conseguia ler a palavra. E o texto que eu estava lendo era esse. E o Senhor disse assim: assim diz o Senhor,
mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Irmãos, lógico que Isaías está dizendo isso aqui em relação ao povo da sua época, está dizendo em relação a Cristo. Mas essa palavra, irmãos, me confortou profundamente, porque ela veio de encontro ao que eu precisava ouvir. Quando Deus se manifestou ao Egito, Ele mostrou os sinais, se manifestando no que Ele era pelo seu poder. Então veja bem, irmãos, quando Deus vai ao Egito e que Ele começa a mandar os sinais, aquelas pragas todas, Deus está mostrando aos egípcios o seu poder. Os egípcios não tinham condições de conhecer Deus por aquilo que Deus queria revelar ao povo de Israel. Então Deus separa o povo de Israel do povo do Egito, faz esse povo caminhar no deserto. Essa caminhada é para que o povo deixe para trás todas as influências malignas que o povo tinha convivido com elas no Egito. E agora Deus começa a preparar esse povo para que esse povo seja dele. E quando ele fala isso, ele vai dizer que ele escolheu Abraão, e portanto esse povo agora está grande como ele havia prometido a Abraão. E a partir de então, esse povo começa a ser preparado, mas esse povo não se dá conta de quem Deus é. Exatamente como nós, irmãos. Nós não nos damos conta de quem Deus é. Porque nós queremos um Deus que se manifeste pelo poder, mas a gente não quer se aproximar de Deus por aquilo que Ele quer revelar da sua identidade, daquilo que é mais íntimo dEle. Porque, de certa forma, nós vamos ter que renunciar muitas coisas que nós amamos e que nós não estamos preparados para deixar. Mas Deus nos ama. E Ele vai dando tempo para que a gente se prepare para isso. Quando Deus se manifestou ao homem, como João afirma no primeiro capítulo, o Verbo se fez carne, Deus estava vindo ao mundo para dizer a nós, através da palavra do seu Filho encarnado, que o que Ele queria que nós soubéssemos não era do poder, da capacidade que Ele tinha de destruir as coisas. O que Deus queria mostrar através do seu Filho é que nós o conhecêssemos no mais íntimo daquilo que Ele queria revelar pelo seu Filho. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, e foi isso que Deus fez. Deus se revelou em Cristo de uma forma tão profunda, irmãos, que para aceitar isso, até para aceitar isso, nós precisamos da ajuda dEle. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, nós temos duas coisas: o que Deus é e o que Deus faz, né? Já aprendemos na escola dominical. Aquilo que Deus é do caráter de Deus, certo? Assim como nós. Eu não sei quem você é se eu não conviver com você. Se eu começar a andar com você e conviver com você, eu vou te conhecendo e eu vou sabendo quem você é. E dependendo dessa caminhada em conjunto, a gente vai se transformando em amigo. Dependendo dessa caminhada, a gente vai se transformando em irmãos. E há irmãos, não, é o contrário. Há amigos mais chegados que um irmão, por causa dessa intimidade. Mas geralmente, a gente se decepciona com um amigo, não é por aquilo que ele é. Geralmente, na maioria das vezes, é por aquilo que ele faz. Essa contradição no homem entre aquilo que ele é e aquilo que ele faz é terrível, porque frequentemente a gente anda se decepcionando com as pessoas por aquilo que elas fazem. E isso é terrível, isso é hediondo,
Querem ver? O povo de Israel foi tirado do Egito, Deus fez tudo o que fez por esse povo. E frequentemente esse povo estava indo adorar outras coisas que não eram deuses. Tá? E aqui eu queria colocar uma diferença para dizer aos irmãos o quê? Quando Deus diz para Moisés, diga ao povo que eu sou, Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou isso que eu sou, e não há outro Deus além disso. Eu não tenho como dizer para você que há outro Deus, porque não há. Não há jeito de explicar isso. Mas o caminho perverso do homem nega Deus, sai de Deus, cai de Deus, e vai em busca de coisas. E isso é abominação para Deus, porque é terrível Deus ver um homem ajoelhado frente a uma coisa, um objeto, que em hipótese nenhuma pode fazer nada por aquele homem. Ainda mais agora que nós estamos na graça. Porque pode ser que na lei os homens não conhecessem a Deus, porque Deus ainda não tinha se revelado plenamente, porque Jesus diz na cruz, está consumado. Então Deus é. Aquilo que Deus é invisível. Porque a Bíblia diz que Deus é amor e Deus é espírito. Então nós não podemos ver Deus assim como nós somos. Mas Deus também faz, Ele se mostra. E aí, irmãos, essa nossa carnalidade, essa nossa situação vexatória de idólatras, a gente quer mais de Deus aquilo que Ele pode fazer do que aquilo que Ele é. Os egípcios não poderiam conhecer a Deus como os israelitas estavam sendo chamados a conhecê-lo em intimidade. Portanto, para conhecer a Deus, precisamos estar em Cristo. Nova criatura nós somos, porque estamos em Cristo. Fora de Cristo não há conhecimento de Deus. Abra sua Bíblia em Oséias 13, 4. Olha o que o Senhor diz aí nesse texto. O que diz Oséias 13, 4? Isso. Irmãos, Oséias está dizendo duas coisas aqui. Primeiro, ele está dizendo que Deus salvou o povo do Egito, porque Deus está dizendo para ele, olha, eu sou o teu Deus desde o Egito. Mas ele está dizendo também que ele é Salvador, porque Jesus Cristo vai vir. E a profecia não se aplica só a lá. Ela se aplica ao Salvador que virá. Olha bem, irmãos, Deus é Deus porque Ele salva. Entendeu? Deus é Deus porque Ele salva. Diante disso, eu queria colocar duas coisas que nós já temos falado e vamos reforçar agora. E a gente já falou e eu quero reforçar de novo. O que Deus é e o que Deus faz. O meu caráter, o seu caráter, está relacionado com aquilo que Deus é. E aí eu quero deixar isso bem claro. Aquilo que você é do seu caráter, precisa se relacionar com o que Deus é. Porque se você não tiver o caráter relacionado com Deus, você é um hipócrita, você é um idólatra, e você não ganha a confiança das pessoas, ainda que você disfarce ser um crente, ou ser alguém que você imagina que está sendo. Quando Deus fala disso, Ele vai falar do joio e do trigo. Por quê? Porque às vezes nós vamos ter que esperar o joio crescer e o trigo também, para a gente ver a diferença entre os dois. Entendeu? E aí nós estamos falando de identidade.
E para reforçar a questão da identidade, eu vou voltar a uma outra palavra que a gente já falou aqui na igreja. Deus pergunta a Adão: onde estás? Será que Deus não sabia que Adão estava ali onde ele estava? Não, Deus não estava perguntando para Adão sobre a sua situação geográfica. Deus estava perguntando para Adão sobre a sua situação na perspectiva de relacionamento. Adão, onde você está que eu já não consigo te ver mais de onde eu te via? Por que eu estou tendo que ir mais longe para te encontrar? Eu já não consigo te encontrar aqui. E às vezes, irmãos, nós queremos ir para Deus querendo estar onde possivelmente Ele esteja. Esse discurso ele fez com a mulher adúltera, porque ela pensava que o lugar de adorar a Deus era onde? Era ali, era lá. Aí Jesus vai reforçar essa palavra e vai dizer o quê? O que importa não é o lugar, o que importa é o coração com que você adora. O meu caráter está mais relacionado com aquilo que Deus é, sua essência, sua natureza, com aquilo que Deus faz, seu poder e sua manifestação está relacionado à minha vontade, à minha alma e o meu corpo. E aí, irmãos, quando nós gostamos mais do que Deus faz, é porque a nossa alma e o nosso corpo está mais presente no meu desejo do que o espírito. E aí nós queremos mais a manifestação do que a identidade. João 7:28 diz: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Jesus estava falando para quem? Jesus está falando para um público em que parte do público sabia de onde ele estava vindo, porque o amava e o desejava, mas parte do público não sabia, porque insistia em querer de Jesus aquilo que Jesus não veio dar e nem revelar. E aí eu quero concluir essa palavra reforçando, irmãos, que ou nós desejamos o caráter de Deus para ser aquilo que Deus quer, ou nós vamos continuar sendo o que Deus não quer. E o Senhor vai continuar não podendo ser e fazer aquilo que Ele quer na sua igreja, nem na nossa vida.